A Fórmula 1 criou o próprio monstro? Ao transformar até o controle da corrida pelas mãos do diretor de provas Michael Masi num grande Drive to Survive disponível a todos os olhos, a Fórmula 1 realmente criou o cenário para as batidas de cabeça do fim do ano? A espetacularização tomou conta de tudo na Fórmula 1 dos últimos anos. É um caminho sem volta? Olha, só perguntando uma coisinha, porque eclodiram, obviamente, outros áudios, que na verdade já existiam os áudios, né? O Jonathan Whitley, que é um dos responsáveis pela direção técnica da Red Bull, falando no escutador de bolero lá do Masi, escuta, você tem que fazer isso daqui, tira os 5 carros que estão entre o Hamilton e o Verstappen, não sei o que lá mais, ok, eu vou fazer isso. Okay. Mas tudo isso também advém de uma espetacularização que a Fórmula 1 também trouxe em virtude de transformar o campeonato numa coisa muito além do esporte. Uma coisa meio Drive to Survive, nós precisamos o tempo inteiro saber o que as pessoas estão falando. Né? Então o rádio tem que ser exposto, as conversas têm que ser expostas, o microfone que fica aqui na beira do campo para ouvir o que os técnicos estão falando, pegar alguma coisa além da corrida em si. E muito se fala da pressão que foi exercida em cima do Masi, né? E que não houve um filtro, né? Que nem a gente estava falando agora no começo. Você tem a figura do Masi, mas não tinha, por exemplo, um filtro, uma barreira que passasse. Aqui, a secretária do Masi. Ô senhor, eu vou estar passando a ligação aqui para o senhor Masi, e aí depois ele decide. Esse reality show que a Fórmula 1 se transformou prejudicou o Masi. E é necessário, de fato, voltar atrás? Não ter nada disso para que não prejudique quem quer que seja o diretor de prova, Evelyn? Eu acho que tem que ter uma cautela nisso. Assim, eu acho que tem que saber o que é show mesmo e o que é o esporte de verdade e o que não precisa dessa, como você falou, nesse show, esse espetáculo o tempo inteiro, pensando num Big Brother o tempo inteiro, fazendo aquelas edições que você volta... Né, o cara falou, não falou, e volta lá, aparece o cara falando e coisa e tal. Não precisa disso. Porque o Masi é o cara que rege a corrida, é o cara que determina o que vai acontecer, como vai acontecer, que vai ali cumprindo o regulamento. Então, assim, eu já acho um absurdo as equipes terem uma ligação direta com ele, né? Como aconteceu. Então, assim, você tem que... Não pode deixar esses carros aí, tem que deixar esses carros passarem. Um minuto só. É o que ele fala, né? Tipo, 1 minuto, deixa eu pensar aqui. Então, cara, isso faz o menor sentido, né? No futebol, por exemplo, apesar dos jogadores reclamarem e tudo mais, a decisão do cara é dele, né? Então, assim, ninguém tá ali falando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Em outros esportes é a mesma coisa. Então, assim, a Fórmula 1 também deveria ser a mesma coisa. Eu acho que eles passaram demais do ponto nesse sentido. Eu acho que, assim, você ter a comunicação equipe, piloto, equipe, ótimo. Isso faz todo sentido porque ajuda a entender algumas coisas que acontecem na corrida, né? Então, estratégias, aquelas coisas todas. Então, isso é bacana. Mas passar isso para quem decide o que vai acontecer em termos de procedimentos, de punições e coisas desse sentido, aí não, porque aí você tem um regulamento e o regulamento precisa ser seguido, né? Então, assim, não pode ter uma margem para discussão. E acho que essa exposição extrema ajudou a criar esse monstro que agora a Fórmula 1 está tentando lidar com ele, né? E não tem como... E assim, para voltar atrás nisso vai ser também um pouco... Vai ter que ser muito radical, né? Principalmente agora, nesse, né? Que você citou até o Drive to Survive e tudo mais. O Gal, o BBB tem o jogo da Discord às segundas, a Fórmula 1 teve aos domingos, né? Assim, eu acho que em tempos... Eu acho que o Big Brother é um ótimo exemplo, reality show em geral, mas aqui no Brasil o Big Brother é o principal, né? A gente vê como as redes sociais ficam absolutamente descontroladas quando tem um programa desse tipo. Eu falei agora há pouco, usei o meme da Juliette, mas ano passado era quase inabitável você estar assistindo Big Brother e entrar no Twitter, porque quem era a favor da Juliette, quem era contra a Juliette, eram pessoas muito exacerbadas, né?
E é assim, a gente vê também as redes sociais com política em geral, é assim com futebol, e tem sido assim com a Fórmula 1. Assim, em 2021 foi uma coisa de praticamente quem torcia para um tratava um como Deus e o outro era o diabo. Não tinha um meio termo, assim, não podia gostar dos dois, não podia só querer assistir uma boa briga. Se você elogiava um, quer dizer que você odiava o outro. Então, a partir desse momento em que as coisas estão assim, qualquer coisa que você mostre de bastidores que te desagrade, você vai atacar. E o termômetro de redes sociais com o Michael Masi é tenebroso. Assim, eu acho que se a gente for... Tem aquele programa que eles usam de vez em quando. A Fórmula 1 eu não sei se usa, mas muitos esportes usam para menções positivas e menções negativas. Se você colocar esse programa para menções negativas do Michael Masi, eu tenho medo que ele vai fazer com ele, coitado. Aí eu tenho dó dele de verdade. Porque o que ele deve ter sido ofendido é uma coisa de louco. Então, assim, é óbvio que a partir do momento que você mostra mais coisas, as pessoas ganham mais munição para irem falando. E eu concordo plenamente com o que a Eve disse, eu sou absolutamente contra essa espetacularização da conversa entre chefe de equipe e diretor de prova. Eu acho que é legal a gente saber o que está acontecendo, mas saber tudo o que está acontecendo me incomoda, porque é algo que não deveria sair de lá de dentro. Tem coisas que, para funcionarem bem, precisam ficar nos bastidores. E não só na Fórmula 1, no mundo. Para que grandes empresas funcionem, para que grandes campeonatos funcionem, para que grandes corporações funcionem, muita coisa precisa ser de bastidores. Então me incomoda muito que tudo acabe vazando assim, porque nesse caso não era algo necessário, era algo que acabou só inflamando mesmo. Tenho a impressão que Michael Masi sairia com uma rejeição maior do que Carol Conká. Depois de cancelado. Canceladíssimo. Pobre coitado. Não, e até algumas pessoas da FIA falando, né, que ele ficou extremamente abalado com o que aconteceu depois, e foi necessário também um suporte ali no momento, nas semanas seguintes, porque tamanho foi o que o Gá falou agora, né? Um movimento das redes sociais assim extremamente cruel às vezes, né? E muito exacerbado, assim. Então, assim, e a FIA, na verdade, ela tem que criar uma rede de proteção, porque ela precisa também prezar pela credibilidade, né? Então, assim, ele cometeu um erro. Ele interpretou o regulamento da maneira que ele quis, como o Gabo falou, freestyle total, não estava escrito no regulamento o que ele fez, não está escrito no regulamento o que ele fez, né? Então, assim, isso vai ganhar uma repercussão gigante. Agora, se você coloca em cima disso as duas equipes, uma delas, vamos fazer assim, tira esses carros, e a outra, não vamos fazer. Então, que credibilidade a FIA tem nisso tudo? Né? Então, assim, por exemplo, você vai... e aí entra a posição daqueles que acham que o cargo o fato do Masi continuar no cargo é insustentável, porque como você vai chegar? Imagina, chegar no primeiro briefing do ano, Hamilton, Verstappen, os caras das equipes, para ouvir o que o Masi tem a dizer, né? Então, assim, cria ali uma falta também de, olha, eu não acredito no que você está falando, e isso vai ser reverberado pelas redes sociais, pelos fãs dos dois, pelos torcidas e tudo mais. Muito bem, eu tenho a impressão que a FIA continua sendo aquela várzea. A gente falava de várzea de rodas, como era a várzea sobre rodas, como era a Stock Car por conta da CBA. A FIA erra na Fórmula 1, a FIA erra a beça na Fórmula E. Aquilo é um espetáculo de... Meu Deus do céu. Não há uma temporada que a Fórmula E passe incólume. Já teve essa temporada. Já teve. Acompanhe a cobertura da Fórmula E com o João Pedro Nascimento, Pedro Henrique Marum, que você vai entender também do que estamos falando. O que você acha da espetacularização na Fórmula 1? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like.